Gente, hoje eu vou mostrar pra vocês uma coisa bem legal. Tipo, é uma coisa que tem roda embaixo. Tá bom, vocês já sabem. É bem chique, né? Minha filha, esse bicho aqui tem um monte de função que eu nem sei o que é. Mas nós vamos tentar botar, né? E tentar aprender, porque eu nem sei andar nisso aqui. Quem tem equilíbrio me fala? Porque eu não tenho. Gente, aí tem aqui a mão. E pra quem não sabe, eu já tô calçada. Aqui é a parte da mão. Aqui. Deixa eu... Ó, gente. Patins. É uma coisa muito legal. Que seu filho consegue se divertir. Só que tem risco dele se machucar. Bastante risco. Mas é uma coisa legal, não é uma coisa que seu filho pode até morrer.